Ontem iniciamos uma conversa falando sobre o resgate universal e nós aprendemos que esse resgate foi feito por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário sobre todos os seres humanos. Porém, mesmo depois de nós experimentarmos esse resgate, de nós vivermos essa vida em Cristo Jesus, iniciarmos esse relacionamento com Ele, é possível, no meio dessa jornada, no meio desse caminho, falharmos, pecarmos contra o Senhor. E é sobre esse tipo de resgate que eu gostaria de falar com você hoje. Vamos lá? Vamos para mais um Café Pastoral? Bom dia, shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia muito abençoado para você e toda a sua família. É muito bom estar com você em mais um Café Pastoral. Bom, hoje eu quero deixar com você alguns exemplos que na Bíblia nós encontramos de homens de Deus que serviam a Deus, mas precisaram também passar por um resgate. Talvez este seja um exemplo nosso, talvez eu e você precisamos passar, ou precisamos passar por algum momento em que o Senhor precisa nos resgatar, porque nós estamos sujeitos às falhas, aos erros, aos equívocos, Podemos pecar contra o Senhor. Infelizmente isso acontece. Então deixa eu te dar alguns exemplos. Primeiro eu quero falar sobre o resgate de Davi. 1 Samuel, capítulo 12, de 1 a 13, conta um episódio muito interessante na vida de Davi. Davi havia pecado contra o Senhor. Davi havia matado Urias através das mãos dos seus inimigos e tomado sua esposa, então, como esposa, e ela havia engravidado. O que aconteceu? Certa vez Davi continuou vivendo a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Um profeta foi até a sua casa, um profeta chamado Natã. Natã então conta uma história para Davi a respeito de um homem que era muito rico, que tinha muitas ovelhas, muitos bois, e aquele homem recebeu uma visita. Havia também um homem pobre que tinha uma cordeirinha que ele cuidava desde bem pequena, desde quase nascido, e tratava como se fosse quase uma filha para ele, segundo a palavra de Deus. E aí aquele homem rico, quando recebeu aquela visita, ao invés de pegar dos seus animais para servir aquela visita, ele fez o quê? Ele pegou a cordeirinha daquele homem, a única que ele tinha, matou aquela cordeirinha e serviu como prato principal para aquela visita. O que aconteceu? A Bíblia diz que Davi ficou furioso quando ouviu aquela história e fez realmente, ele declarou, fez um julgamento naquele instante e disse: esse homem precisa morrer e ele vai restituir tudo o que ele fez contra aquele homem pobre. Aí Natã dá uma resposta que foi uma surpresa para Davi. Davi, este homem rico é você. Você é essa pessoa. Eu lhe dei tantas coisas, e se você pudesse apenas pedir, se você quisesse alguma coisa a mais, eu lhe daria. Era só você pedir, mas você pecou contra o Senhor. E aí naquele momento a Bíblia diz, nesse texto, depois você pode ler exatamente, eu estou contando para você a história para a gente ganhar tempo. E aí o que aconteceu? Davi diz para Natã: eu pequei contra o Senhor, eu errei contra o Senhor. E Natã responde então a Davi: sim, você pecou, mas o Senhor lhe perdoou por este pecado, por você estar arrependido. Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos que Deus usa profetas para nos resgatar dos nossos pecados. Sim, Deus usa pessoas como eu e você para sermos resgatados do engano que nós estamos vivendo. Isso aconteceu com Davi e isso pode acontecer comigo e com você. Deus pode usar alguém para chegar até você e dizer para você o que está acontecendo, para que você possa despertar. Você quer ver outro resgate? Eu quero citar para você o resgate de um grande profeta de Deus chamado Elias. 1 Reis 19 conta a história. Elias foi aquele homem que orou e desceu fogo do céu e matou ali todos os profetas depois de Baal. E de repente Jezabel faz uma ameaça a Elias e Elias foge de Jezabel. E naquela fuga, no final da história, ele vai parar numa caverna. E naquela caverna, o próprio Deus foi resgatá-lo, porque Deus queria tirá-lo daquele estado que ele estava vivendo e voltar com Elias para perto de si. Ou seja, mostrar a Elias que ele deveria estar perto, tirar aquele medo de Elias, aquele receio de Elias. Então o próprio Deus foi até Elias para resgatá-lo. Você quer ver outro resgate na Bíblia? O resgate de Pedro. Lá em João capítulo 21, de 15 a 19, conta que Pedro estava pescando com seus companheiros, porque eles
depois que Jesus morreu, ressuscitou, mas eles ficaram meio duvidosos, estavam pescando e no meio daquela pescaria Jesus aparece na praia. Quando ele reconhece que era Jesus, ele mergulha e vai até o Senhor. Quando ele chega lá, Jesus tinha preparado já um peixe, preparado um alimento para eles, e eles começam um diálogo. E Jesus conversa com Pedro e fala com Pedro, pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, você me ama? Até que na terceira vez Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus responde todas as vezes para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus foi até ali para resgatar Pedro e levá-lo novamente à missão que ele precisava fazer, realizar, cuidar das suas ovelhas. Eu pergunto a você, a quem você confiaria aquilo que ele tem de algo de mais precioso? Jesus confiou, mesmo depois de Pedro ter negado ao Senhor as suas ovelhas. Vou te falar de outro resgate, o resgate dos discípulos no caminho de Emaús. Lá em Lucas capítulo 24, de 13 a 35, fala sobre esse resgate. O que Jesus faz? Jesus os traz de volta, porque eles estavam indo na direção contrária, ao caminho contrário que o Senhor tinha para eles. Eles estavam indo a Emaús quando o caminho era Jerusalém. Então Jesus vai ao encontro daqueles homens para resgatá-los e levá-los de volta ao caminho. Eu pergunto a você, qual é o impedimento de um resgate? O impedimento de um resgate é um espírito de resistência. Agora, qual a característica destes exemplos que nós podemos notar? O que nós notamos de características na vida deles? Eles não resistiram à voz de Deus. Nenhum deles resistiram à voz de Deus. Hebreus capítulo 3, de 7 a 19, diz que aqueles homens que resistiram no deserto, todos eles morreram. A única resistência que nos é permitida na Bíblia está em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que é justamente contra o diabo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, quem é o responsável por essa resistência, por tal resistência? Você mesmo, eu mesmo. O Satanás, o inimigo, ele somente potencializa essa resistência, mas nós é que somos responsáveis por ela. Nós é que resistimos à voz de Deus. Ou seja, esse espírito de resistência, ele tem nos impedido de viver o mais de Deus nessa terra. Não é o melhor porque o melhor é Jesus, mas o mais de Deus nessa terra tem sido impedido em nossa vida porque nós estamos resistindo à voz do Senhor. Isso tem nos impedido de desfrutarmos de uma relação pessoal com o Espírito Santo, da direção do Espírito Santo, de ouvir a sua voz. Deus quer nos usar para a proclamação do Evangelho. Ele tem essa resistência, tem nos impedido de realizar isso. Aí eu pergunto a você, o que tem trazido resistência à sua vida? O que está na sua vida, o que está no seu coração, que você está resistindo à voz de Deus enquanto Ele te chama novamente, apesar de você ter falhado, como eu posso falhar, como você pode falhar, e nós ficamos resistindo à voz do Senhor. É tempo de nós reconhecermos que não há mais espaço para esse tipo de resistência, não há mais espaço na nossa vida para aquelas coisas que Deus separou para nós. Não podemos resistir a isso. Nós não podemos resistir à voz do Espírito Santo. Temos que estar dispostos a seguir os princípios do reino de Deus e viver aquilo que Ele trouxe para nós. É tempo de nós seguirmos em frente. É tempo de sermos resgatados de nós mesmos. Isso mesmo, de nós mesmos. Da nossa prepotência, do nosso orgulho, da nossa soberba, dessa murmuração que vivemos, do nosso egoísmo, da nossa rebeldia. Deus quer nos resgatar. Agora, o que aqueles homens fizeram diante da possibilidade de um resgate? Quais foram as atitudes ou qual a atitude deles? Todos eles reconheceram, confessaram, creram e fizeram o caminho de volta. Eles não resistiram à voz do Senhor. Será que eu e você temos resistido à voz de Deus enquanto Ele quer nos trazer de volta ou nos levar de volta à rota que Ele separou para nós? Hoje, não endureça o seu coração, não feche o seu coração, não resista à voz do Espírito Santo. É tempo de um resgate, é tempo de um resgate na sua vida. E esse tempo não é amanhã, esse tempo é hoje, é agora. Abra seu coração, deixa Deus
resgatar a sua vida e levá-lo de volta àquilo que Ele separou para você, ao projeto que Ele tem para a sua vida, aos planos que Ele separou para você. Que Deus fale ao teu coração e até amanhã para mais um Café Pastoral, se Deus nos permitir. Shalom.